Felipe Melo perdeu, tá atrasado aqui. Eu vi que a galera tava falando no chat. Felipe Melo perde o pênalti, então agora o Olímpia, Flávio, desculpa te interromper. 2-0 pro Olímpia, 2 pênaltis pro Olímpia, 2 pênaltis para o Fluminense, o William Bigode e o Felipe Melo perdem. O gato é rápido, aqui o gato é até lento. Ele perdeu todos os pênaltis do Palmeiras. Como é que dá um pênalti pro Felipe Melo bater tendo perdido o primeiro? Eu sei por quê. Estádio lotado, responsabilidade, ele sentiu molecada assim, eu vou bater. O goleiro foi bem, hein? Ele bateu no canto direito, o goleiro foi bem na bola. Ele já foi batedor de pênalti, Felipe Melo. Melo. Tem que assumir a parada mesmo. Perdeu, pô. Ele é o Felipe Melo. Ó, gente, eu acho que agora já praticamente foi, né? babou. 3-0 pro Olímpia. Aí é o Olímpia duro. converte o pênalti. 3-0 pro Olímpia, gol do Ortiz. Agora eu acho. Porque o Olímpia tem que fazer um e o Fluminense não pode mais perder nenhum. Isso mesmo. Nós discutimos outro dia aqui do Gabigol, que ele tinha que bater ou não por ser o melhor batedor. Não é hora pra você dar pra um Felipe Melo bater que não é batedor de pênalti, tendo perdido o primeiro. Sei lá, eu acho isso. Mas são jogadores mais experientes, né? O Melo não é um batedor de pênalti, mas eu tenho a impressão... Ele não amarela, tudo bem. Que o Vamp falou estádio lotado. Lá o defensor Chaco não é mole. É um dos estádios com maior pressão que a gente... O Olímpia é tricampeão, né, Flávio? Da Libertadores. Da América, não é uma coisa, não é um time qualquer. E aí você tem uma... Eu acredito que ele falou, o pessoal tava meio assim, eu vou, pronto. Seja lá o que for. Agora, uma situação, Vamp, você sempre fala isso. Na hora eu lembrei de você. Jogador bom não tem que bater pênalti. Os 2 principais jogadores do Fluminense vão abrir as penalidades. O William Bigode perdeu. Felipe Melo perdeu. E, cara, o Felipe Melo ele tem uma sina com pênalti, né, Vamp? Ele tem um retrospecto negativo. Quando eu falo pra vocês que é verdade, que não é eu que falo isso, não. O Zico e o Careca, a gente num jogo aí de final de ano, o jogo do Zico, né, que todo ano tem, do Galinho, o Zico e o Careca junto, a gente trocando ideia. E falando sobre bola, os caras falaram, ó, pênalti tem que bater jogador ruim, que ninguém vai lembrar quem foi que perdeu. Você, por exemplo, você falando aí, o principal atleta do Fluminense, moleque novo, não foi ele que foi lá bater. Né? Ninguém mas vai lembrar do Felipe Melo, vai lembrar do Fábio, o Viga falou muito bem. Eu achei também, eu digo, ó, só tá dando tudo certo com o Fábio porque terminou 3-1, mas tem um jogo de volta. Eu falei isso, ó, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você sabe que eu acho. Não é do grande vilão. O Vamp, ontem o América decidiu a classificação dele nos pênaltis. E foi um sucesso, né? Bateu 5 penalidades, todas bem batidas, com personalidade. Jogador ia com decisão mesmo pra marcar, batia bem. Hoje a gente vê o Fluminense diferente. O que eu acho que o Fluminense não esperava ter que resolver a situação nos pênaltis. Ele foi com 3-1, até as críticas no Fábio em relação à falha no jogo anterior, acho que nem cabe nesse momento. Tava 1-0, ele tomou, depois o Fluminense fez 3-1 no jogo, levou uma vantagem ótima com 2 gols, né? Eu tô achando que ele não esperava tomar 2 gols. Ele não foi com essa coisa. Quando ele tomou o segundo gol, ele não esperava. Aí ele foi pros pênaltis meio... Tá tudo perdido. O América não, ele foi lá pra buscar o empate e tentar ir pros pênaltis. E aí afeta do lado financeiro, cara. Como é que não vai vender? Ô, Vamp, voltamos à Rádio Jovem Pan. Então agora, como o Vamp gosta, multiplataformas, rádio, YouTube, deixa o seu like. Aqui você que tá no YouTube, essa audiência gigante que a gente tá tendo sempre no YouTube do Canelada. Viga... Sobre essa situação do Felipe Melo, hein, cara? Porque o Felipe Melo, ele tem essa sina com os pênaltis. Eu nem sei se ele tá me escutando. Tá nem escutando, tá tirando a pulseira da balada. Põe o fone aí, ô xarope. Agora, já a gente chama ele. Ô, Espímpolo, você mesmo dizia, quando o Felipe Melo Tá de fone, Viga lá. Quando o Felipe Melo foi pra bola, você falou, Felipe Melo... Por quê? Pelo retrospecto dele? No Palmeiras ele perdeu muito pênalti. No Palmeiras ele também não é batedor de pênalti. E você vê na imagem aí, a gente tava com a imagem aqui no fundo aqui pra nós, ele dá uma parada estranha, né? O cara que não tem cacuete de batedor de pênalti, né? Ele aí, pra quem tá acompanhando com a imagem, ó, ele dá uma parada nos pênaltis que ele bate, ele vem num trote diferente, que ele é pesadão, Felipe Melo, né? Aí ele dá uma parada, troca de pé... na passada e bate. Não é muito a dele, né? É estranho, né? Então, tem pênalti aí que a gente tá mostrando. Mas o problema... Fala, Viga. Márcio, Fala. o problema, na minha avaliação,
O problema, na minha avaliação, analisar pênalti é sempre mais difícil, mais complicado. Senão eu vou ter que retropolar lá a Flamengo e Atlético Mineiro. Vou lembrar das batidas do William Arão, vou lembrar das batidas do Mateuzinho, do próprio goleiro Hugo, que foram bizarras e medonhas. O problema de tudo, e aí o torcedor do Fluminense está cornetando, foi o comportamento do time durante os 90 minutos. O Fluminense tinha vantagem de 3-1 e aquela história de jogar cegamente com o regulamento debaixo do braço, às vezes tem um preço muito caro. E aí por isso que eu acho que as críticas vêm pesadas e duras para cima do técnico Abel Braga, porque ele não era uma unanimidade e a postura da equipe hoje, pelo menos eu estou acompanhando aqui pelas redes sociais, tem um tricolor aqui atrás da câmera, o nosso cinegrafista Márcio Marzullo, a torcida do Fluminense já está arrancando os cabelos e agora está mirando ser campeã da Copa Sul-Americana, um prêmio de consolação, mas parece que o comportamento do Fluminense, eu não vi o jogo, estava acompanhando aqui Flamengo e Vasco, parece que o comportamento do Fluminense foi aquele de jogar com o regulamento plenamente, fielmente e cegamente debaixo do braço. Tem que jogar bola, tem que jogar futebol. Todo mundo que se encolhe do primeiro ao 90º minuto está correndo risco. E foi o que aconteceu hoje com o Fluminense, correu um altíssimo risco, ainda teve jogador expulso e acabou sendo eliminado depois de 13 partidas de invencibilidade. 12 vitórias, um empate, ia bater em breve o recorde de toda a sua história. Mas aí é técnico, né? Jogar defendendo o resultado é técnico. Sim. É o que é combinado com o técnico, né? E o Fluminense pode jogar futebol. Porque eu também acho que tem mais time. O Fluminense tem um time que sabe jogar futebol, por isso que eu falei. É mais time que o Olímpia. Eu também acho que é mais time que o Olímpia, por isso. E você disse na abertura do programa que o Abel vai ser cobrado, né? Eu também acho que será cobrado. Pilhado, eu acho que pênalti, ainda mais quando você sai perdendo, você tem que retomar a confiança do seu time. E aí não é com quem não sabe bater. Por mais que o cara seja experiente, cara. Se ele não é batedor, você tem mais risco de ter um prejuízo maior do que, eu sou o mais velho do time, eu disputei 10 Copas e tal. Você não sabe bater, você tem mais chance de perder, cara. Aí é o melhor batedor na hora, meu. Márcio, mas há uma coisa assim na bola que é o seguinte, a incumbência, né? Por exemplo, eu fui, no final de carreira, eu fui jogar no Mundo Árabe, fui jogar no Kuwait, né? E lá, joguei o clássico lá no Kuwait, é Katizia e Kuwait Clube. Que é o time do EMI. Eu jogava no time do EMI. E aí tem a Copa do EMI. E o Kuwait Clube nunca tinha ganho essa Copa do EMI. Pô, aí o jogo tá jogando, 2-1 Kuwait Clube. Eu digo, graças a Deus vai ser campeão. 2-2 no último minuto. Eu digo, agora fodeu. aí vamos pros... Aí vamos... esse horário... Esse horário depois da meia-noite, os demônios tudo saem, aí que sai tudo. Aí vamos pra prorrogação. E jogava o Adiel, que jogou no Santos, o Glaucio, que o Viga deve lembrar, jogou... Aqui começou na Lusa, depois foi pro Flamengo. E aí com os dois lá, né? 2 brasileiros caem, daí o Fabiano Cabral, um volante que jogou no Flamengo na base. Aí vai pra prorrogação. Eu digo, já tava com uma parada já do título, já ganho. Aí pra prorrogação, Kuwait Clube 3-2. Os caras de novo. 3-3. Vai pros pênaltis. Os estrangeiros têm que bater. Foi contratado pra fazer a diferença. Bota logo na lista, ainda tinha lista, Vampeta primeiro. E Copa do EMI, né? Teve a Guerra do Golfo. Eu fui caminhando sozinho ali. Eu falo pra vocês, só vai você e Deus. Não tem mãe, não tem ninguém, não tem ninguém. É você e Deus. Porque nem o diabo tá com você, que você tem que torcer pra Deus ajudar. Quando eu fiz o meu, eu não queria saber se aquele time tinha ganho Copa do EMI na sua história. Eu digo, não é mais problema meu, agora é com os caras, eu não perdi. Você quer se livrar da tua. Eu tô falando, quando vai caminhando ali... Tem o ensino mas é verdade. O estudo da USP, que eles colocam aquele aparelho para medir batimento cardíaco, até em treinamento sobe o batimento cardíaco do cara quando ele vai bater pênalti. Imagina uma decisão. E não à toa o Abel, a despeito do Márcio falar assim, o Felipe Melo vive perdendo pênalti. O que o Abel pensou? Nessa panela de pressão e o time tomar 2-0 ali no final do jogo, né? O que eu vou fazer? Vou botar o William, quantos anos? 34, 35? Felipe Melo, 35 e não sei quanto lá. Vou botar os experientes que não vão tremer uma hora dessa.
Eles foram e perderam. Então, mas, poxa, é isso que... Não, mas o William tá. O porque, William Márcio, você ia perdeu. falar assim, Você vai você falar ia que ele falar bate assim, mas você ia mal? botar Ele molecada bate pra mal. bater também. Mas, Aí você vai botar se o cara aí não você tem vai personalidade porque pra assumir a Não. bronca, não, eu tenho que bater e tal. Aí tem que vender Luiz Henrique mesmo, que tem que vender todo mundo Não, que mas não aí serve, sabe o que cara. acontece? Mas tem que bater os experientes, Aí, cara. Vai botar a molecada? Você fala assim, porque o Felipe Melo que foi contratado... Mas eles foram não foi contratados para isso, gente. Peraí, Eles foram contratados então a para isso. A molecada não mensagem serve? passada... Pera. Deixa eu só Deve concluir. mandar uma hora Eles foram dessa. contratados para dar o toque de experiência ao Fluminense. Foram contratados com essa finalidade. O Fluminense talvez nem precisasse desses batedor todos de que pênalti. vieram. Você pode lembrar que o Fluminense foi à quartas de final da Libertadores do ano passado. Caiu diante desse bagaço aí do Barcelona, lá do Equador, que foi eliminado pelo América Mineiro, que conseguiu chegar até uma semifinal de Libertadores da América, sabe Deus como. E o Flamengo passou pelo Barcelona de Guayaquil. Eles foram contratados com essa função, com essa finalidade de dar o toque de experiência. Eu até entendo a lógica de colocar esses profissionais. Agora, eu não quero analisar pênalti, porque acho que às vezes a gente vai ao extremo, vai ao limite, até uma certa covardia. Queria falar da postura do Fluminense durante os 90 minutos e um detalhe também. Salvo engano, essa fase de pré-Libertadores não tem VAR, né? Porque a torcida do Fluminense está reclamando muito de um lance lá do gol do Fluminense que foi anulado. O juiz deu bola na mão do David Braz e a bola bateu no peito. E é importante lembrar que durante os últimos dias... A gente sabe como é que funcionam as coisas na Conmebol, a gente sabe como é que funcionam as coisas também no Paraguai. Houve uma força, uma pressão tremenda dos paraguaios para cima da arbitragem. E às vezes um lance como esse acaba decidindo se você vai ganhar 3 milhões de dólares ou perder 3 milhões de dólares. Os técnicos falam, o Muricy fala isso, o Luxemburgo fala isso, o Tite fala isso. Decisão de pênalti, você bota os bons primeiro, porque você vai aliviando o peso dos que vêm depois. Pô, o Viga acabou de dizer agora que os mais experientes chegaram para dividir isso e tal, para dar essa responsabilidade, para tirar um pouco esse cargo. Mas peraí, quer dizer então que se nessa hora da penalidade, eu sei que pesa tudo isso, o emocional pesa, tal, mas se você tem os mais novos, que são os melhores batedores, você vai colocar os mais experientes? É isso que eu ia falar. Mas será que o Fluminense tem bons batedores? Quem acabou de chegar, quem chegou outro dia... Confesso que eu não sei. O William chegou... O William batia pênalti aqui no Eu Palmeiras. nunca vi bater pênalti no Palmeiras. E não lembro do William bater o pênalti no Cruzeiro também. Não lembro do Felipe Melo ser batedor de pênalti em lugar nenhum, nem quando ele jogava de 10 na Turquia. Você lembra de quem no Fluminense batendo Então pênalti? vai. E os outros? Quem é que Viga tá aí, ele Quem é que acompanha, você lembra? ele acompanha o Quem futebol você no Rio de Janeiro. Quem Pode você falar lembra? mesmo, Quem batedor? Será que o ano passado não tinha... Vai botar o André, vai botar o André pra bater, vai botar o Calegari pra bater, tinha que botar... Não tem ano passado? Quem batia aí, Viga? Vai botar quem? Vai botar o Lucas Claro pra Fred, bater? Vai bater o Lucas Claro, vai bater quem? O Samuel Xavier, vai bater quem? O Calegari, vai bater o André. Que é bom tem que jogador, botar na mas mão que dos não é batedor de experientes. pênalti. Bateu e fez? O André. O André fez. Eu acho que tem que botar no pé dos experientes também. Agora, enfim, analisar pênalti, acho que a gente acaba incorrendo em vícios e erros e equívocos. Mas estou preocupado justamente com o futuro do Fluminense, porque vinha, acho até que sobrevalorizado, vinha vencendo, mas não era um futebol vistoso, brilhante, mas vinha numa sequência de 12 vitórias, empatou no final de semana, mas é algo que a gente não podia ignorar. Achava que o Fluminense estava sobrevalorizado e talvez toda essa euforia, toda essa purpurina, esse confete serpentina em torno do Fluminense pode ter, não sei se subiu a cabeça, mas pode ter deslumbrado aqui ou acolá, achando que o Fluminense é mais do que realmente era. É um bom time. É um time competitivo, mas não é um time para ficar sem perder a de eterno, gente. Biga, disso eu discordo de você. Eu não acho que houve deslumbramento, achando que era superior. Eu acho que o contrário. Eu acho que faltou pro Fluminense se posicionar como o time bom que é hoje. Eu acho que faltou pro Fluminense, como a gente falou aqui. O Fluminense não se propôs a atacar, se propôs só em se defender, em jogar com o regulamento debaixo do braço. E o Fluminense hoje tem time para fazer muito mais do que isso. O Fluminense podia jogar contra o Olímpia. O Fluminense é melhor que esse Olímpia. Assim como o Fluminense, você vai lembrar bem, poderia ter se classificado para uma semifinal histórica de Libertadores contra o Flamengo no ano passado. Foi covarde contra o Barcelona. Aqui no Maracanã, naquele jogo ridículo, começou a chover. Sim. Aquele jogo começou a chover aqui no Maracanã, que parecia que o Fluminense ia atropelar o Barcelona, de repente deu dor de barriga, desinteria, os caras fizeram um resultado aqui e o Fluminense não conseguiu buscar lá. Sim, o Fluminense ele foi covarde contra o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil não era aquele bicho papão que todo mundo falava. Depois ficou provado isso.
Não era. Não jogou bem contra o Fluminense. O Fluminense poderia ter passado. Então eu acho que faltou pro Fluminense... Não, eu não achei deslumbramento. Eu acho que falta pro Fluminense ele ter coragem pra assumir. Hoje a gente tem um time bom. Vamos jogar. O time do Fluminense é muito bom, Viga. A gente falou isso aqui. Você tem uma mescla. Você tem o William Bigode, você tem Felipe Melo, você tem o Cano e você tem o Fábio, experientes. O Fred lesionado, mas o Fred também não tá numa fase boa. Aí você tem o André, que é um baita volante. O Luiz Henrique aqui, que a gente falou, atacante, que é um baita atacante. Calegari, o Nino, zagueiro, que hoje foi expulso, mas que é um grande jogador. Eu acho que faltou pro Fluminense, eu sou melhor que o Olímpia, vamos lá. E não vamos jogar só pra ter um golzinho só, né? Isso. Pelo menos tentar fazer um golzinho. Não só ter o regulamento debaixo do braço. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que foi mais isso do que um deslumbramento. Eu preciso ver o jogo. Eu estou me baseando aqui nas redes sociais, da rede de tricolores que eu conheço, que o Márcio Marzullo conhece. Quando eu falo do deslumbramento, talvez seja pelo fato de que sobrevalorizou-se um time que é bom, um time que é competitivo, mas precisava mostrar toda essa competência, toda essa competitividade no jogo de hoje, que era o jogo do ano do Fluminense até então. Estamos em março, mas seria o jogo do ano. Economicamente, financeiramente, 3, 4 milhões de dólares e também para colocar o Fluminense na vitrine. Na fase de grupos, porque colocar o Fluminense na vitrine, na fase de grupos, também potencializa essa máxima do Fluminense de vender 2, 3, 4 jogadores por temporada. Então o André é outro jogador que vai embora mais dia, menos dia. Enfim, eu lamento pela desclassificação do Fluminense. Eu sempre digo que eu sou futebol do Rio de Janeiro Futebol Clube, torço para que todos estejam bem, até porque quanto mais time do Rio de Janeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, menos vezes o meu time vai ter que viajar, entendeu, o meu caro pilhado? Então, fica mais por aqui pela terra carioca.